Dando abertura à segunda mesa, depois de tão brilhantes exposições, dessa abertura tão importante, eu, inclusive, pegando o gancho que o professor Siqueira deixou ao analisar questões estruturais geradoras da pobreza neste país, tenho a alegria de anunciar os nossos próximos dois expositores, a professora à minha esquerda, a professora Camila Vilar, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que abordará, apresentará o tema Como países emergentes estão desafiando a ordem monetária global. À minha direita, professor Douglas de Castro, da Fundação Getúlio Vargas, que tratará do tema Erradicação da fome e erosão da biodiversidade, uma relação causal que conduz ao dilema da segurança. Ambos também já passaram pelo pós-doc e, já dando início aos nossos trabalhos, passo a palavra à professora Camila. Bem-vinda à Universidade Mackenzie e obrigado pela presença. Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade desse diálogo acadêmico, nesse evento de alto nível intelectual. Agradeço aos membros do painel e a todos presentes nesse evento hoje. Quando o professor Arthur Capella me convidou para participar desse painel, ele pediu que eu apresentasse os resultados de uma pesquisa que eu desenvolvi no semestre passado em Princeton, durante o meu pós-doc, e que eu tentasse ressaltar nessa apresentação o impacto de estruturas monetárias internacionais na reprodução de desigualdades econômicas globais. Bom, o desafio que o Arthur me passou é imenso, mas eu vou tentar estar à altura desse desafio. Nessa pesquisa que eu desenvolvi em Princeton, eu procurei explicar como países emergentes estavam desenvolvendo estratégias para desafiar as instituições tradicionais de Bretton Woods, o Banco Mundial e o FMI. O foco da minha pesquisa ele se concentrou, sobretudo, no Fundo Monetário Internacional. Tem uma imagem publicada pelo Financial Times em 2014, quando o grupo dos BRICS assinou um tratado criando não somente o Banco dos BRICS, mas também um acordo de contingente, o acordo contingente de reservas, reunindo reserva desses países. E essa notícia do Financial Times traz essa figura, essa imagem que eu acho bastante interessante, e diz o seguinte: o Banco dos BRICS é uma visão do futuro. Se a ordem econômica do pós-guerra, e aí das instituições de Bretton Woods, está sendo virada para baixo, a resposta correta é ouvir, escutar. E aí, principalmente, a posição de países emergentes. O que eu acho interessante nessa figura é que ela mostra um FMI com bastante reservas de 189 membros, uma instituição multilateral, e o pequeno Banco dos BRICS, ali com seus, por enquanto, 5 membros, mas é uma instituição que tem uma vocação universal e que espera a aderência de novos membros, mas que, apesar do seu tamanho, parece ser muito mais ágil do que o FMI, que tem dificuldades em construir mudanças, em criar mudanças dentro da sua estrutura de poder. Essa imagem, eu acho que ela é bastante representativa da razão por que países emergentes como os BRICS investiram na construção de estruturas paralelas, de estruturas alternativas ao Banco Mundial e ao FMI, principalmente no pós-crise de 2008. Aqui é uma figura do porquê essa razão, né, de onde vem essa intenção de criar estruturas paralelas. Aqui vocês podem ver uma alocação injusta de poder. Na parte de cima, azul, vocês podem ver, na verdade, a parcela do PIB mundial detida pelos países como Estados Unidos, China, Índia, Rússia, Brasil e África do Sul. Na linha de baixo, vocês têm a parcela correspondente de votos, e aí de voz, desses países dentro do FMI. Então, existe aí uma alocação injusta do poder de voz desses países dentro do FMI, que não acompanhou as mudanças, principalmente da década de 2000, na ordem econômica global.
A ordem do pós-Bretton Woods, ela foi construída com base em 3 pilares. Então, tem o pilar do comércio, de investimentos e aí da política monetária, de moedas internacionais, de estruturas monetárias. A primeira foi inaugurada, então, iniciou com o Acordo do GATS, que veio a se transformar na OMC, na Organização Mundial do Comércio. A segunda, investimentos, se iniciou com uma instituição voltada à reconstrução da Europa no pós-guerra, mas que hoje é representada pelo grande grupo do Banco Mundial e as suas diversas instituições. E o que me interessa hoje na apresentação, particularmente o pilar da moeda do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Então, o Acordo de Bretton Woods construiu essa regulação global da economia a partir desses pilares, com foco nas instituições multilaterais. O que aconteceu no pós-2008 foi um reforço, sobretudo, dos níveis regionais e bilaterais por países emergentes, a construção de estruturas paralelas, de instituições alternativas a essas instituições de Bretton Woods. O que eu gostaria de particularmente chamar a atenção é que esses acordos regionais e bilaterais, eles são baseados no acúmulo de reservas internacionais por países em desenvolvimento. Apesar dessas reservas serem consideradas por diversos políticos no Brasil como algo bom, afinal, o intuito é criar um colchão de moeda internacional para proteger o país em casos de crises de liquidez, ela produz um resultado econômico bastante injusto. Do ponto de vista econômico, a acumulação de reservas ela significa uma transferência de renda, de recursos, de países em desenvolvimento para países desenvolvidos. Esses países em desenvolvimento, eles adquirem títulos em dólares, em moedas internacionais fortes, financiando países desenvolvidos que emitem essas moedas, ao invés de destinar esses recursos para projetos de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento local. Então, ainda que a criação dessas instituições paralelas tenham dado um certo apoio político para esses países emergentes se expressarem na ordem global, ela, ao mesmo tempo, está reproduzindo desigualdades econômicas globais, porque ela é baseada no acúmulo de reservas internacionais, na aquisição de moedas fortes produzidas por países desenvolvidos. Um dos principais argumentos desse meu artigo é de que, no pós-2008, nós vamos ter esses países emergentes, principalmente do G20, e aqui o foco da minha pesquisa empírica foram as respostas desses países, como eles combinaram estratégias que eu chamo de voz e de saída, usando os termos de Hirschman, para desafiar a moldura jurídica internacional monetária. O que eu chamo de estratégia de voz, nesse caso? Eu chamo as mudanças que esses países procuraram implementar na estrutura de poder do FMI, dentro do Fundo Monetário Internacional, para tentar ter voz, para tentar expressar os interesses desses países nessa instituição. E, por estratégias de saída, aqui eu me refiro à criação ou ao reforço de instituições paralelas ao FMI, estejam elas no âmbito regional ou no âmbito bilateral. E também a promoção de transações internacionais em moedas locais. Essa é particularmente uma estratégia que tem sido relativamente bem-sucedida por países asiáticos, como a China, a Índia, em menor medida a Índia e a Coreia do Sul, mas, sobretudo, a China, e que, no Brasil, nós tivemos, por exemplo, a criação do sistema de pagamentos de moeda local entre Brasil e Argentina. Foi uma tentativa de internacionalizar essa moeda local para diminuir a dependência da emissão de uma moeda, da moeda norte-americana. Esses países eles estão, sobretudo, tentando desafiar essa ordem econômica internacional que é baseada no dólar e que, portanto, reproduz as desigualdades econômicas entre esses países no âmbito global. Eles procuram, na verdade, tentar construir uma relação de independência em relação a essas moedas,
Mas na minha apresentação eu gostaria de ressaltar que essas tentativas, essas estratégias, elas não estão sendo necessariamente bem-sucedidas por algumas razões. O segundo argumento importante desse trabalho é que eu tento demonstrar que existe uma inconsistência inerente aos acordos de Bretton Woods, que reproduz essa desigualdade econômica no âmbito mundial. Nos acordos de Bretton Woods, o FMI é a Organização Internacional para a Cooperação Global em Moeda. No entanto, a prática desses acordos no tempo, a partir, sobretudo, da década de 60, fez com que um Banco Central Nacional, a Reserva Federal dos Estados Unidos, se tornasse um emissor da principal moeda de pagamentos internacional, tanto para transações comerciais como para transações financeiras. Então, eu tenho, na verdade, um Banco Central Nacional que tem um mandato nacional de assegurar a estabilidade monetária e empregos para americanos, mas que desempenha, de fato, um papel internacional de emissor da principal moeda global nessa ordem econômica de Bretton Woods. Essa ordem, então, na prática, ela passa a ser uma ordem monetária em torno do dólar norte-americano. A oferta de moeda internacional depende de um Banco Central Nacional, o FED, e o acesso a ela em tempos de crises é via o FMI, que é o prestamista internacional de última instância. Só que o FMI tem algum preço para poder dar acesso a esses países à moeda, que são as condicionalidades políticas, que foram altamente criticadas na década de 90, sobretudo. Só para vocês terem uma ideia da fotografia, da composição monetária de reservas internacionais adquiridas por bancos centrais no mundo. Então, eu tenho aqui um papel preponderante do dólar, com quase 61% da reserva monetária internacional de bancos centrais, e, em uma segunda medida, o euro, quase 25%. Vejam que, nesse gráfico, nem sequer aparece a moeda do FMI, que é os direitos especiais de saque, o SDR, Special Drawing Rights, que foi criado em 69 para servir como uma alternativa ao dólar, mas que, de fato, não conseguiu decolar como uma alternativa multilateral a esse poder nacional do dólar. Ele nem sequer aparece nessa composição. Nós temos, na verdade, um sistema multilateral que depende de moedas nacionais para funcionar na prática. E essas moedas dão poder aos países que são capazes de emiti-las, que são capazes de criar essa moeda a partir de seus bancos centrais. Na minha pesquisa, eu identifiquei 3 tipos principais do que eu chamei de estratégia de voz, de tentar construir poder dentro do Fundo Monetário Internacional. A primeira, ela se articulou por meio das reuniões do G20, a partir de 2008. Esses países emergentes eles pediram um aumento das cotas do FMI e um aumento da sua parcela de cotas dentro do fundo e, portanto, uma maior influência no poder de voto dentro do FMI, nas decisões fundamentais dessa organização internacional. Ela também se manifestou pela formalização de acordos financeiros temporários com o fundo, e aqui não como devedores do FMI, mas como credores do FMI. Esses países emprestaram recursos para o FMI, o Brasil foi um deles. Foi uma tentativa de mostrar poder dentro da organização. E uma terceira estratégia de voz, que aqui precisa de um peso maior, como a China, para poder conduzir, primeiro tentando vocalizar um papel mais relevante para os direitos especiais de saque, essa moeda de reserva internacional criada do FMI, e a inclusão dessa moeda, da moeda chinesa dentro da cesta dos direitos especiais de saque, o renminbi. Até 2015, então a gente teve uma decisão do fundo o ano passado, até 2015 integravam esses direitos especiais de saque o dólar, o euro, o iene e as libras esterlinas. O renminbi foi incluído o ano passado e essa decisão passa a ser efetiva a partir de setembro desse ano. Então, hoje, a gente já tem uma moeda de um país emergente dentro, compondo o SDR, essa moeda do FMI, o que mostra um relativo sucesso desse tipo de estratégia em tentar garantir voz dentro do FMI. Ainda que o SDR não seja tão relevante do ponto de vista internacional,
é quase uma entrada pelas portas dos fundos para acessar essa estrutura de poder do FMI. O meu argumento é que essas estratégias de voz, elas tiveram uma vitória incompleta e tardia. O que nós tivemos foi somente a confirmação de uma transferência de cota de 6% de países desenvolvidos para países emergentes, que representam apenas 5,7% do poder de voto do fundo. E essa transferência que foi acordada durante as reuniões de cúpula do G20 no pós-2008, ela só foi confirmada em janeiro desse ano, então, somente em 2016, quando o Congresso norte-americano finalmente confirmou esses acordos do FMI. Então, nós ficamos aí na dependência de Washington até garantir uma simples transferência de 6% das cotas do fundo. No entanto, é importante ressaltar, os Estados Unidos, dentro do FMI, continuam a ter um poder de veto nos assuntos mais relevantes do fundo. Ele detém 16,5% do poder de voto, e para diversas questões importantes do fundo, é exigido um quórum de 85%. Então, os Estados Unidos ainda mantém o seu poder de veto dentro da instituição. E aqui relacionado ao meu argumento em relação à inconsistência da prática do sistema de Bretton Woods, essas reformas do FMI foram articuladas por reuniões do G20, onde esses países emergentes puderam se manifestar. No entanto, o principal emissor da moeda internacional é o FED. E o FED articulava acordos do seu lado para acesso ao dólar somente com bancos centrais de países desenvolvidos. O Brasil, por exemplo, teve acesso durante a crise a um acordo temporário com o Banco Central norte-americano. Então, o Brasil não precisou recorrer ao FMI porque tinha esse acordo com o FED. Só que o acordo foi feito somente com 4 países emergentes e teve uma duração de somente 2 anos, renovado por mais 2. Hoje, o FED só dá acesso a países desenvolvidos a uma linha ilimitada de trocas de moedas, de swaps, entre bancos centrais. Então, nós ainda dependemos de um prestamista de última instância que seja capaz de reunir moeda internacional para distribuir aos seus membros em tempos de crise. Em relação aos direitos especiais de saque, ao renminbi, eu adiantei no slide anterior, apesar dessa vitória da China ter conseguido incluir a sua própria moeda na cesta do SDR, a gente ainda tem um papel bastante reduzido do SDR no sistema global. Ele não consegue competir, na verdade, com as moedas nacionais aceitas internacionalmente, como o dólar e o euro. Então, nós ainda temos essa dependência social e econômica em relação ao dólar. Pouco se mudou no cenário pós-crise de 2008. No que se refere às estratégias de saída, eu consegui identificar na minha pesquisa empírica 2 tipos principais. Então, eu tenho o reforço à criação de instituições monetárias paralelas no nível regional. Então, eu tenho um pooling, uma reunião de reservas internacionais em dólares, e esse é o caso para o Chiang Mai Initiative na Ásia e para o CRA, The Contingent Reserve Arrangements, no âmbito do BRICS. Uma reunião dessas reservas internacionais. No entanto, e aqui eu ressalto novamente, essa estratégia regional ela depende ainda do acúmulo de reservas. Então, eu tenho a reprodução dessa dependência econômica em relação ao dólar. Eu continuo ainda necessitando adquirir títulos em dólar para compor esses fundos regionais de reserva. Eu reproduzo essa desigualdade econômica entre os países que são capazes de emitir moedas internacionais e os países que são meros consumidores dessas moedas internacionais. Então, essa estratégia monetária paralela tem um defeito, tem um problema de origem na forma como ela foi concebida. E a segunda estratégia de saída é a tentativa de internacionalização de moedas locais, que tem sido relativamente bem-sucedida pela China e, em uma menor medida, para a Coreia e também para a Índia. O sistema de pagamentos de moeda local, um acordo criado entre o Brasil e a Argentina, e, posteriormente, o Uruguai também foi incluído, não tem tido um bom sucesso. Na verdade, ela ainda continua sendo uma linha bastante pequena,
e o comércio entre esses 3 países continua sendo feito em dólar, infelizmente. Então, foi uma segunda, uma alternativa que ainda não conseguiu se apresentar como uma real alternativa ao dólar. Como conclusão, o que, na verdade, representou a criação dessas estruturas jurídicas no pós-crise de 2008? Eu construí, na verdade, uma ordem monetária mais fragmentada. Então, eu tenho diversos níveis de acordos monetários, não somente o FMI, mas eu tenho uma fragmentação entre esses acordos regionais e bilaterais entre bancos centrais de troca de moeda. E eu tenho, na verdade, uma nova estrutura jurídica para esses acordos que tende a criar uma maior incerteza quanto ao acesso a moedas globais. Esses contratos regionais, esses tratados regionais, eles não construíram uma organização internacional com uma missão institucional específica, como é o caso do FMI. Tanto o CRA dos BRICS como o Chiang Mai dos países asiáticos, eles são baseados numa estrutura de rede de contratos de swap, de contratos de trocas de moedas entre bancos centrais nacionais. O que significa que esses contratos podem não ser cumpridos em momentos de crise. O próprio tratado desses dois acordos regionais permite que um banco central possa deixar de ajudar os seus países parceiros se um problema nacional vier a ocorrer. Então, ele tem uma estrutura jurídica menos certa do que uma organização internacional com uma missão específica. Então, acho que o problema aqui, que é bastante interessante para juristas, é a fragilidade jurídica desses acordos e como eles são inferiores do ponto de vista jurídico à criação de organizações internacionais no âmbito regional. E eu também tenho aqui, e essa é uma característica importante, que, apesar dessas estruturas alternativas terem construído uma certa capacidade de poder desses países se manifestarem dentro do FMI, então as estratégias de saída dão poder também de voz para esses países dentro do FMI, se elas forem credíveis, se elas puderem gerar credibilidade. No entanto, do ponto de vista econômico, eu tenho a persistência de uma hierarquia monetária, porque elas são baseadas em acúmulos de reserva, elas dependem do acesso à moeda internacional, então eu tenho uma reprodução dessas desigualdades globais econômicas, e para países que precisariam mais ter acesso a essas moedas internacionais por estarem sujeitos a crises de liquidez e, portanto, a uma instabilidade econômica maior. Bom, acho que era só isso. Pode? Obrigada.